Estamos aqui hoje no dia 27 de julho de 2022, reunidos para a reunião de alocação de água do reservatório Poço Branco, né, no Rio Grande do Norte. E às 9 horas e 25 minutos, o meu nome é Edgar Machado, sou servidor da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, e vou passar aqui agora uma rodada de apresentação dos participantes, né, que irão discutir a alocação de água do reservatório Poço Branco, né, quais seriam as razões a serem autorizadas ao longo desse ciclo de 2022 até 2023. Então, eu vou chamando na sequência aqui dos nomes que estão aparecendo na minha lista, e aí eu peço que a pessoa se identifique e diga o setor que representa, né, a entidade que representa e o nome, tá? Inicialmente, o Emanuel Linhares, por favor, Emanuel. Olá, bom dia, tudo bem? Edgar, só uma questão de ordem, por favor. Pois não. Eu gostaria de, em nome do Comitê de Bacia do Ceará Mirim, da comissão, fazer um minuto de silêncio em memória do professor Rigueto, né? Até por fazer parte dessa comissão, a família enlutada ainda, e nós, amigos e companheiros de trabalho, né? Gostaríamos de fazer essa homenagem a ele. Com certeza. Vamos prestar essa homenagem. Então, a partir de agora, faremos um minuto de silêncio em homenagem ao professor Rigueto. Muito bem. Obrigado. Obrigado aí por todos. E agora sim, vamos iniciar aqui as apresentações das pessoas que estão presentes. Por favor, Emanuel Linhares. Bom dia a todos. Meu nome é Emanuel Linhares, eu represento o DENOX, sou engenheiro que está representando a instituição. Obrigado, Emanuel. Herbert Dantas. Bom dia a todos. Queria pedir as minhas desculpas iniciais, né, desse início da nossa reunião, da forma como iniciou-se, mas me solidarizar, como o Wagner já fez em nome do comitê, né, ao ocorrido com o nosso companheiro do IGARNE, e dizer que saudar, né, a todos os companheiros que estão nessa reunião, e estamos aí fizemos uma força-tarefa praticamente de ontem para hoje, que tivemos muitos eventos aqui da ANA, e, inclusive hoje está sendo feito instalação de réguas lá a Jusante da Comporta, né? E também ontem eu tive a prefeitura de Poço Branco também está em festa, celebração de aniversário da cidade. Falei com o prefeito ontem à noite, né, com o pessoal, e queria até agradecer o Renato Otaviano estar aqui presente. Então foi uma semana muito conturbada, né, mas vai dar certo, né? Que a gente estamos aqui com todos, uma boa parte, né? E saudar e receber todos com carinho, e vamos desenvolver a produção da manhã, certo? Da nossa alocação. Obrigado. Obrigado, Herbert. Joaquim Faustino. Joaquim, seu microfone está fechado.
É isso, bom dia. Opa, bom dia, Joaquim. Agora eu consegui aqui. Bom dia, Joaquim Faustino. Represento o pessoal do bairro Ceará Mirim ali e as fazendas de Camarão. Obrigado, Joaquim. Na sequência, Jurandir. Bom dia a todos. Muito bom estar aqui novamente para a gente definir uma coisa tão importante, né? A nossa produção. Eu sou produtor rural, minha principal atividade é camarão, ali na Jusante. Mas antes disso, gostaria também de me solidarizar com a família do professor Rigueto, com uma justa homenagem que a Wagner pediu, e mandar os parabéns para a cidade de Poço Branco pela data tão importante de ontem. Eu acho que esse ano vai ser mais tranquilo, né? Muita água, e vamos tocar o barco. Estamos aqui para trabalhar, para ajudar e para contribuir. Obrigado, Jurandir. Patrick Tinoco. Bom dia a todos. Meu nome é Patrick Tinoco, faço parte da Fazenda Pituaçu. Fazenda Pituaçu? Itaipu Aquacultura, isso. Certo. Obrigado, Patrick. Renato Otaviano. Bom dia a todos. Quero aqui saudar a todos vocês nas pessoas de Dr. Heber, doutora Wagner. Eu sou novo aqui nesse comitê. Sou coordenador de agricultura aqui no município de Poço Branco. Estamos aqui para somar, entendeu? Para somar. Então, nosso prefeito, se não entrar, mas a gente está aqui representando por conta dos festejos da nossa emancipação política, por sinal, festa muito bonita, festa muito tranquila. Uma terça-feira a gente lotou a cidade de turistas, de ambulantes, de vendedores, trazendo desenvolvimento e renda para a nossa gente. Então, e também me solidarizar com a perca do professor Rigueto, né? Então, estamos aqui. Bom dia a todos. Obrigado. Na sequência, Tennyson. Bom dia, pessoal. Tennyson Bacurau, representante da Agricultura Itaipu, membro do Comitê e da Comissão de Alocação. Obrigado, Tennyson. Vera Cirilo. Bom dia a todos. Vera Cirilo do IGARNE. Também gostaria de me solidarizar com a família do professor Rigueto. Foi uma grande perda para o nosso estado, né? Que ele era do IGARNE, era do Comitê de Ceará Mirim, e a gente está muito triste com a perda do professor. Obrigado, Vera. E, por fim, Wagner Dantas. Mais uma vez, bom dia a todos, né, e a todas. Wagner Dantas, estou presidente do Comitê de Bacia do Rio Ceará Mirim, né, onde a barragem está dentro da nossa bacia, e gostaria de desejar a todos uma boa reunião, né, para que a gente possa sair com os encaminhamentos já para a próxima, né? Uma boa reunião a todos. Obrigado, Wagner. Gostaria de lembrar aqui a todos que nesse ano de 2022, né, para a reunião de alocação de água do ciclo 2022-2023, nós optamos por realizar apenas uma reunião. Então, nós teremos hoje não só aquela etapa de apresentação das simulações, como também a discussão sobre as ações que ficaram pendentes do ano passado, né? Mas também teremos, ao final, após as discussões sobre os cenários, a redação do termo de alocação de água. Então, talvez hoje a reunião se estenda um pouquinho mais do que o usual, né? Mas
no nosso calendário aí está um pouco apertado, inclusive a nossa referência para as simulações era o mês de junho, né? E aí, como nós estamos realizando a reunião no final de julho, nós fizemos uma revisão lá como eu já falei, né? Uma revisão dos volumes armazenados e dos cenários também, né? Uma vez que no final de junho nós estávamos com 14 milhões de metros cúbicos armazenados e hoje em dia nós estamos com cerca de 36 milhões. Então, é uma diferença considerável e fez com que a gente tivesse que reavaliar os cenários propostos. Então, a partir de agora, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Caso alguém tenha a necessidade de se manifestar, pode fazer o uso da ferramenta ali do aplicativo, né, que é levantar a mão, ou também, se for algo assim muito urgente, pode me interromper também sem problema algum, tá? Então, só queria que confirmem aqui vocês estão visualizando a apresentação. Estão todos visualizando? Sim. Eu estou sim. Muito bem. Alocação de água 2022-2023 para o sistema hídrico Poço Branco, né? Data de hoje, 27 de julho de 2022. A pauta da nossa reunião, ela aborda um balanço dos compromissos e das ações que foram acordadas no ciclo 2021-2022, propostas de cenários para 2022-2023, incluindo a tomada de decisão acerca do que será alocado. Nós vamos ter uma discussão sobre os encaminhamentos do seminário Enchentes, que nós realizamos no ano passado, né? E aí, daquele seminário, que foi uma das ações que nós tínhamos no termo de alocação de água, né? Nós realizamos o seminário e desse seminário algumas propostas surgiram. Então, nós trouxemos alguns desses encaminhamentos, aqueles que seriam mais num estágio mais inicial aí das atividades, né? Trouxemos eles para discussão aqui e para até mesmo para inseri-los no termo de alocação de água desse ciclo 2022-2023, né? E temos também uma avaliação aí da composição da comissão, caso haja necessidade de substituição de integrantes, né? E, por fim, vamos fazer a redação do termo de alocação de água. Então, passando aqui um pouco, né? Eu trouxe aqui o histórico dos volumes armazenados no Poço Branco desde 2006 até o julho de 2021. E depois eu tenho uma outra figura atualizando até o momento, até a data de ontem, né? Então, a gente pode observar que nós tivemos aqui no período de 2008 até 2011, foram 3 anos em que o açude esteve predominantemente cheio, né, acima de 50% da sua capacidade, e a partir de 2011 até 2016, houve um longo período aí de 5 anos de queda. Ele só em 2016 ele conseguiu tomar um pouco de água, né, e a partir de 2016 até 2018, nós tivemos mais um período aí de 2 anos com depressionamento acentuado, ao ponto dele chegar num volume abaixo do mínimo operacional aí. E a partir de 2018,
acredito que foi quando começaram, né, as provocações a respeito da necessidade de a gente implementar a alocação de água. Na verdade, o primeiro ano que nós realizamos a alocação foi em 2020, né, mas em 2019, se não me engano, nós já tínhamos uma conversa no sentido, fizemos uma pré-alocação, e aí nós iniciamos, né, uma retomada dos volumes armazenados a partir do quê? A partir da conscientização dos usos, das regras que foram colocadas, né, os acordos que foram firmados. Porém, a partir de 2020, nós também tivemos, praticamente não tivemos, né, recuperação dos volumes. E aí eu passo aqui para o próximo slide, que traz o comportamento do açude, que é essa linha preta, a partir de 2020, né? Então, nós tivemos de 2020 até esse ano, praticamente sem afluências significativas. E aí, a partir do mês aqui de maio desse ano, nós começamos, na verdade, a partir de março, né? Tivemos uma recarga tímida, e agora, a partir de maio, nós tivemos uma afluência considerável, né? Aqui nessa figura vocês podem ver em vermelho é o que nós chamamos de estado hidrológico vermelho, em amarelo estado hidrológico amarelo, e em verde, essa região verde é quando o açude está no seu estado hidrológico verde. O que são esses estados hidrológicos? São condições em que o volume armazenado ao final do mês de junho, que é quando cessa o período de estiagem, né, dado o volume armazenado no final do mês de junho, né, dependendo do valor desse volume, nós temos condições de uso pré-estabelecidas, né? Lembrando que nós estamos sob a vigência, né, a partir desse ano, do nosso marco regulatório do Sistema Hídrico Poço Branco, que nada mais é do que uma resolução conjunta da ANA com o IGARNE, e que estabelece essas regras que já vinham sendo praticadas anteriormente, né, mas agora elas estão formalizadas numa resolução. Então, essa resolução estabelece limites para os usos conforme o volume armazenado a partir do final de junho e conforme estabelecido nas nossas reuniões anuais de alocação de água. Então, o que nós estabelecemos aqui hoje como o marco regulatório, ele traz umas condições gerais de uso, e nós fazemos o refinamento, né, dentro dos limites dessas condições nas reuniões anuais de alocação, certo? Esse ano, por muito pouco, nós não chegamos no estado hidrológico verde, mas eu acredito que no próximo ano, caso haja novamente chuvas no volume que houve esse ano, certamente no próximo ano nós estaremos, depois de mais de 10 anos, estaremos no estado hidrológico verde, onde que todos os usos serão plenamente autorizados a serem praticados. Então, essa é a condição hoje, né? Nós estamos próximos do limite do estado hidrológico verde, mas ainda estamos no amarelo, certo? Aqui é o último boletim que foi enviado, né? Vocês recebem mensalmente os boletins de acompanhamento, e aí nós podemos observar que ao longo desse ciclo 2021-2022, nós tivemos, logo após a alocação de água do ano passado, nós tivemos, nos meses de agosto e setembro, até outubro, praticamente, com um problema na defluência, que estava mais do que o dobro do que foi acordado na reunião de alocação. E esses 3 meses em que nós tivemos essa defluência de forma acima do acordado, nos levou a ter que revisar o termo de alocação, e aí nós tivemos que reduzir ainda mais
para que nós pudéssemos chegar nesse ano dentro dos limites que foram acordados, certo? Ainda bem que nós tivemos essa afluência, né? E nas nossas simulações nós consideramos uma certa afluência com base no histórico aí do açude, né? É um dos poucos sistemas hídricos em que nós não consideramos a afluência zero, mas ela é uma afluência pequena, mas nós consideramos que há uma certa afluência. Vocês podem observar aqui essa curva pontilhada, como ela sobe aqui no mês de fevereiro, março, abril e maio. Isso aqui é o que nós havíamos previsto, né, que seriam os volumes para esse ano. Como houve afluência, então a curva preta ela sobe até o volume. No final de junho nós estávamos com 21 milhões e 500 mil, e de lá para cá nós recebemos, né, o reservatório recebeu cerca de mais 15 milhões de metros cúbicos. Ou seja, na data de ontem, a cota do reservatório era 64,66 metros, que equivale a um volume total armazenado de 36 milhões e 240 mil, com cerca de 28% da sua capacidade de armazenamento, né? Dentro das regras vigentes do marco regulatório, essa cota ela nos coloca dentro do estado hidrológico amarelo. E aí, daqui a pouco, nós vamos apresentar as regras do estado hidrológico amarelo e, dentro dessas regras, quais seriam as nossas opções para o ciclo 2022-2023, certo? Então, essa fluência de junho até de julho, né, foi até bom a gente ter postergado um pouco a reunião, né, que seria na semana passada, porque provavelmente se nós tivéssemos realizado a reunião na primeira semana de julho, nós teríamos condições um pouco mais restritivas do que nós vamos apresentar daqui a pouco, né? Em relação aos consumos observados, né, e aqui é um dos principais problemas que nós tivemos nos últimos anos aqui no Poço Branco, é essa dificuldade de fazer o monitoramento da defluência, né? Tendo em vista que o IGARNE tem uma equipe limitada e que essa medição da defluência era realizada sempre em conjunto com o DENOX, a equipe do DENOX que vem lá de Campina Grande, se eu não me engano, para fazer as manobras, e a medição é feita pelo IGARNE, né? E aí nós temos uma grande incerteza, na verdade, em relação a alguns valores, mas também essa incerteza ela é minimizada, digamos assim, pelo acompanhamento que a gente faz nos boletins. Então, quando nós temos situações como essa que eu mostrei aqui, em que o volume observado vai muito abaixo do que nós estamos prevendo, nós já desconfiamos de que há uma defluência maior do que a que está autorizada. E aí a gente faz a solicitação para que seja feita uma nova medição. Isso aconteceu ano passado e nós tivemos que ajustar a defluência conforme o previsto no termo de alocação de água, né? Então, nós tivemos, nesse período do ciclo 2021-2022, nós alocamos uma vazão média de 144 litros por segundo. E mesmo com aqueles meses em que a defluência ficou acima do planejado, que foi os meses de setembro e outubro, vocês podem reparar aqui com 336, ó, era para ser 205 em setembro, e foi praticado 336. E em outubro também era 205, foi praticado. Então, nós estamos 50% praticamente acima do que foi programado. E aí nós tivemos que fazer os ajustes para os meses seguintes. Então, os meses seguintes nós tivemos que reduzir as vazões de defluência, né? E aí, principalmente a partir de abril, o pessoal da Jusante solicitou que
que fosse fechado, porque não havia mais necessidade, o leito do rio já estava recebendo afluências das chuvas que estavam caindo, e com isso nós conseguimos manter a média do observado bem ajustada em relação ao que tinha sido programado, certo? E aí eu lembro vocês que não só no ano passado, mas como no ano anterior também, 2020, nós sempre fizemos a alocação de água tendo em vista algumas faixas de vazões, porque como nós não tínhamos uma experiência anterior do quanto que seria necessário fazer a defluência para atender os usos a jusante, nós trabalhamos sempre com faixas de vazões, uma faixa mínima, uma intermediária e uma máxima, né? E conforme a observação lá do atendimento aos usos, nós íamos ajustando essas faixas, certo? E aí eu estou destacando aqui nesse quadrado vermelho aqui, os valores intermediários do ano passado e os valores máximos, né? Os valores máximos, eles não chegaram a ser praticados. Por quê? Porque nós estávamos... esses valores, eles estavam condicionados à desobstrução do rio, que foi algo que não ocorreu. Então, nós trabalhamos muito mais nessa região aqui, entre o mínimo e o intermediário, e não passamos para essa região do máximo. Mas agora, nesse ciclo 2022-2023, eu já vou adiantar para vocês que é exatamente por isso que está em vermelho aqui, porque nós vamos... a proposta seria trabalhar já nessa região dos valores mais altos, certo? Então, daqui a pouco eu vou apresentar os cenários e vocês vão observar que o cenário 1, ele estabelece como vazões máximas aquilo que foi o intermediário do ano passado, e o cenário 2 estabelece como vazões máximas a serem praticadas os valores que tinham sido previstos já no ano passado, os valores mais altos, e que não foram praticados, né? Só havia a previsão, mas eles estavam condicionados à desobstrução. Nesse ano, nós estamos colocando esses valores já de início, independente da desobstrução do rio, certo? Então, nos dois cenários desse ciclo 2022-2023, nós já estamos vamos dizer, a torneira já vai estar mais aberta do que vinha estando nos anos anteriores, em qualquer uma das duas situações. Trago aqui também um balanço das atividades que foram acordadas, né, no ano passado, e aí destaco algumas que já vinham não sendo, né, de fato efetivadas mensalmente, que seriam os volumes captados pelas fazendas Taim e Pituaçu, e aí já posso adiantar que esse ano nós não incluiremos a necessidade desses volumes, porque a gente tem feito o acompanhamento via os boletins, e aí conforme o depressionamento ali, o controle é feito mais na defluência do que nas captações, entendeu? Em seguida, nós temos uma outra atividade que ficou pendente, que é o levantamento de novas demandas no rio Ceará-Mirim, porque ano passado nós tivemos relatos de que haviam novos usuários instalados, e aí nós ficamos, o IGARNE e o Comitê da Bacia ficaram de nos informar quais seriam esses novos usuários, né? Possíveis outorgas emitidas ali para a jusante, e nós não temos notícia do envio dessas informações. Então, caso queiram realizar novamente essa atividade, nós podemos manter ela para esse ciclo 2022-2023, mas deixamos registrados aqui que essa ação 3.1, nós não temos conhecimento ainda
de novos usuários, assim, o que existe, que estão instalados, todo mundo fala, mas qual é a demanda deles, né, por água, nós não temos esses valores ainda. E, por fim, a terceira atividade, que é aquela que já vem pendente há muito tempo, que seria a desobstrução do rio, né, realizada por diversos atores, aqui desde o comitê até os usuários, a Prefeitura de Poço Branco, Itaipu, Defesa Civil, IGARNE e IDEMA. Essa articulação ela não tem prosperado, e aí, mais uma vez, ela ficou como uma atividade pendente do termo de alocação de água passado. Inclusive, para este ano, a princípio, nós não iremos inseri-la no termo de alocação, a não ser que os envolvidos aqui demandem essa atividade, né? Fora isso, né, temos as atividades de rotina, que seria o monitoramento da defluência, que tem sido realizado, né, assim que, quando há manobras. Nós realizamos o seminário para discutir as enchentes no rio Ceará-Mirim, isso foi feito em outubro de 2021. E aí, a partir de agora, eu vou fazer uma pausa aqui, só para saber se tem alguém, em relação a essas atividades que ficaram pendentes, se tiver alguém que queira se manifestar. Caso contrário, a gente pode prosseguir a apresentação daqui a pouco. Então, com a mão levantada aqui, tem o Tennyson. Por favor, Tennyson. Obrigado. Só fazer uma em relação a alguns pontos que você levantou aí. Com relação à defluência a mais no período que foi colocado, isso foi avisado desde o começo, certo? Nós observamos isso. Isso foi comentado com o Herbert, foi comentado com o IGARNE e com o Denox, e a gente ficou preocupado com essa situação, porque a gente sabia que isso teria um custo no momento que a gente ia precisar mais de água, que é nos períodos de novembro, dezembro, janeiro, que são os períodos tidos como mais críticos. Então, houve uma espécie de demora para a gente poder fazer esse ajuste, mas o ajuste foi feito e foi resolvido conforme você colocou no gráfico. Com relação às novas demandas, existem novas demandas, inclusive demandas suprimidas. E essas demandas, a gente sabe que todos os dias, novos projetos querem ser instalados na região do Médio Vale, mas a gente sempre fica avisando, a água nesse momento ainda é pouca. A gente não tem como fazer esse projeto, porque realmente a gente vê que todos os anos a gente vem espremendo para poder conseguir manter os projetos que já existem. Então, realmente, esse levantamento, a comissão, o comitê e os órgãos envolvidos eram para ter feito, mas, mais uma vez, a gente não realizou isso. Então, só essa colocação que eu vou fazer. Tá, obrigado, Denison. Na sequência, Herbert, por favor. Então, só para... Acho que a gente não pode deixar essa atividade do desassoreamento ou limpeza da calha como uma atividade prioritária. Porque eu entendo que, como a gente gosta de fazer a racionalização do uso do recurso, da água, a gente vai ter cada vez mais uma certa disputa, vamos chamar assim, entre quem está montante e quem está jusando. Então, eu colocaria que essa iniciativa que o comitê, juntamente com a comissão de alocação, as prefeituras locais, né, a gente tivesse um trabalho de mobilização e a gente vai fazer nesse sentido para que essa coisa aconteça, porque eu acho que isso aí é primordial para uma melhor otimização desse recurso, certo? Eu acho que é primordial isso aí. Em relação a essas questões de ordem de 2 meses que houve essa defluência maior, realmente houve esse equívoco nosso, né? A gente sempre tem o pessoal ali dos cacicultores como um ponto de referência para que, quando ocorra alguma eventualidade, a gente está presente. Mas, infelizmente, ocorreu, foi um fato novo, e que a gente vai tentar superar nesse monitoramento mais presente nosso do dia a dia, né? Das instituições como um todo. Certo, Herbert. Tem uma outra atividade que eu esqueci, que estava ali em amarelo, pessoal, que é em relação à régua, tá? Isso já é uma
justamente relacionado a essa questão da nossa dificuldade na medição da defluência, das limitações que o IGARNE tem de equipe para ir lá fazer a medição. Então, nós já vinha também há algum tempo essa ideia de instalar algum mecanismo que nos permitisse aferir a defluência sem estar deslocando equipes, enfim. E aí nós articulamos junto com a CPRM, né? Então, assim, acho que neste exato momento, né, enquanto nós estamos aqui reunidos, a equipe da CPRM está lá fazendo a instalação da régua. E aí, isso seria uma atividade já para esse ciclo 2022-2023, só que eles tiveram que antecipar, estava prevista para ser realizada em agosto. E aí, na semana passada, chegou um comunicado lá para a gente de que eles estariam, nessa semana agora, ontem e hoje, fazendo essa instalação. Parece que eles tiveram que ajustar o roteiro deles, e aí eles estão lá nessa semana, ontem e hoje, fazendo não só a instalação da régua, como também a estimativa de uma curva-chave, né? Que seria a curva-chave o quê? É você, a partir do nível que está marcando lá na régua, eles fazem uma correlação com a vazão que está sendo liberada na válvula. Então, tem uma equipe do DENOX que está junto com a CPRM hoje lá na região, e eles estão fazendo exatamente esse trabalho de determinação, instalação da régua e determinação dessa curva, né, dessa correlação entre o nível do rio e a vazão que está sendo liberada. Então, nós acreditamos que agora, nos próximos meses, a gente vai ter esse acompanhamento, né, vai ter uma pessoa que vai ficar fazendo a leitura da régua para a gente, e aí nós teremos uma melhoria em relação a esse acompanhamento da defluência, né? De forma que a gente vai poder não só saber quando precisa liberar mais, mas vamos saber também quando é preciso fazer determinada economia. Na sequência aqui das inscrições, temos a Wagner, depois o Jurandir e o Herbert de novo, tá bom? Então, Wagner, por favor, Wagner. Edgar, quanto a essas pendências que tem, que diz respeito ao Comitê de Bacia, né, que o comitê está envolvido, nós temos solicitado, né, ao próprio IGARNE o cadastro desses usuários, né, que a gente sabe que tem vários usuários, principalmente os pequenos irrigantes, né, sem ter outorga ainda. Então, a gente já solicitou. Nós, enquanto comitê, estamos fazendo um diagnóstico da bacia, e aí a gente já tem um diagnóstico até a ponte Taim, né, da Fazenda Taim, e a ideia é a Câmara Técnica se reunir para poder agendar a continuação desse diagnóstico. A gente mesmo está fazendo, porque a gente não conseguiu o recurso, né, para o plano de bacia, e aí esse diagnóstico nós estamos fazendo enquanto conselheiros com várias parcerias, SEMAI, IGARNE, IDEMA, né? Então, são vários parceiros que têm contribuído, e a ideia é a gente somar esforços, né, para conseguir esse desassoreamento do rio, que não vai ser um custo baixo, né? Professor Rigueto tinha feito uma previsão orçamentária para desassorear o rio. Eu encaminhei com o diagnóstico que a gente já tinha feito para a SEMAR, para ver se a gente conseguia recurso. Inclusive, o Herbert conseguiu, né, juntamente conosco, de levar o senador aqui, o João Paulo, para uma parte da bacia que está bastante assoreada, para ele ver, e a gente também encaminhou para ele, para ver se a gente conseguia um recurso, né, para o desassoreamento do rio. Então, as ações estão encaminhadas, e aí as pendências realmente é falta de recurso, né? Mas a gente tem esperança que isso vai se resolver esse ano, se Deus quiser. Bem, Wagner. Então, acredito que nós podemos até, talvez, manter as duas ações, né, do levantamento dos usuários e do desassoreamento no termo de alocação de água, para que a gente possa
ter essas atividades no nosso horizonte, aí, no nosso plano de trabalho. É importante que deixe aí que a gente está tentando, né? E eu acredito que nós vamos conseguir. Ótimo. Na sequência, o Jurandir, por favor, Jurandir. Gostaria de passar a palavra a Herbert, que ele falasse no meu lugar e depois eu falo. Oi, Herbert. Bom, são 2 pontos rápidos. Primeiro que a equipe que está lá hoje, né, nós articulamos ontem, inclusive o pessoal do Denox estava com a programação, tinha sido cancelado, mas aí falamos com o Gil, e Gil hoje está lá, hoje de manhã, pela manhã, está lá juntamente com o Renato, né, os dois da empresa CPRM, fazendo a conclusão do trabalho iniciado ontem. É um trabalho muito importante, certo? Eu vi lá ontem a colocação da régua, já a jusante da barragem, onde a gente, quando chegar lá e a gente vê a altura da água, como a gente vê lá a montante no reservatório, pela régua a gente sabe o volume armazenado. Então, a jusante, a válvula aberta, a gente vai saber exatamente o que está sendo liberado a partir da altura dessa régua, certo? Tanto lá como na fazenda Taim. Uma coisa interessante, Edgar, é que hoje a simulação que vai ser feita lá, eles vão fazer PIX de 100, 200, 300, 400, até 500 de liberação de vazão, certo? Para poder exatamente fazer essa simulação, né? Da tabelazinha para a gente acompanhar mês a mês. Essa régua que você fala vai ficar exatamente aonde? A jusante, logo após a liberação da água. Ali na onde tem aquele balneário. Certo. Piscina por ali, naquele trecho. E já está instalada, inclusive, essa régua. Outra coisa que eu queria frisar aqui, Edgar, importante, é que às vezes a gente tem um pouco... a gente está construindo, né, o IGARNE, o Estado do Rio Grande do Norte, essa gestão das águas. E quanto mais a gente faz o fortalecimento das parcerias, mais importante. Então, eu sugiro que esta semana eu participei aqui, inclusive, de um evento da ANA, junto com a ESA, né, da Paraíba, e achei uma coisa fabulosa, a possibilidade que o Léo colocou da gente contar com a ANA para fazer esse trecho da alocação, um trabalho de fiscalização, inclusive contando com o apoio da ANA, certo? Porque o Léo falou que em alguns lugares do estado do Nordeste do Brasil foi expandido esse trabalho, é recente, essa informação é muito nova, e a gente desde já faz um apelo para a ANA, que desde que vocês entraram aqui, essa gestão desse reservatório passou a ser uma coisa muito valorosa, inclusive evitando inundações no Baixo Vale do Ceará-Mirim, proveniente da barragem, certo? Então, assim, essa otimização do recurso água, econômico, ambiental, vocês têm sido parceiros muito importantes para a gente, tá? Juntamente com o CPH e todos que fazem essa comissão. Tá certo, em relação aí à fiscalização, realmente a ANA, ela recentemente firmou um contrato com uma empresa que apoia as atividades, né? E eu sei que no Piranhaçu tá previsto, não sei no caso do Ceará-Mirim, mas na bacia do Ceará-Mirim, se for, pode ser que seja a equipe da ANA mesmo, sem ser a empresa contratada, né? De qualquer forma, eu da minha parte aqui, se precisar aí, eu estive aí recentemente, primeiro conheci alguns de vocês aí pessoalmente, né? Isso já foi muito bom, mas conheci a barragem, conheci a região, então, porque nós começamos a trabalhar aí no meio da pandemia, então ainda não tinha ido aí na região, né? Eu estive aí agora recentemente e para mim não tem menor problema em me deslocar aí quantas vezes forem necessárias. Na sequência, o Jurandir, por favor, Jurandir. Eu quero dar só 2 pequenas informações. A primeira é que saiu uma matéria no Valor Econômico falando da Laninha. E acham que a Laninha vai atuar nos próximos 2 anos. Eu acho que a Laninha é quem traz chuva para a nossa região, para a barragem. A outra coisa é o ponto 3.1, usuário da água do rio. Queria aproveitar e até engrossar esse pedido de Herbert. Parece que existe um exemplo que está dando muito certo no Rio Grande do Norte, que é na barragem Armando Ribeiro Gonçalves,
que também é federal, eles chamam de federalização das outorgas e fiscalização. Então, eu acho que pela dificuldade financeira hoje do Estado, se a ANA pudesse assumir essa responsabilidade, também seria de grande valor. Bom, Jurandir, nós fizemos aí, nessa visita que eu fiz na região, depois nós fizemos uma reunião com o IGARNE, SEMAR, e aí na reunião surgiu uma proposta justamente no sentido oposto. Na verdade, o que o Estado do Rio Grande do Norte estava pleiteando a delegação que a ANA delegasse as outorgas para o Estado, mas isso ainda está numa conversa muito embrionária e, assim, acredito que ao longo desse ano, do próximo, as coisas ficam um pouco mais esclarecidas, porque também existe uma série de condicionantes para a ANA poder fazer essa delegação, enfim, mas acredito que no sentido contrário, que seria a ANA abdicar as outorgas do IGARNE, a chance disso acontecer, eu acho que é bem menor em relação do movimento oposto. O mais provável seria a ANA delegar o IGARNE, mas isso aí existe uma conversa ainda que ainda nem foi programada. Tá? Então, a princípio, as coisas ainda ficarão do jeito que está. A ANA outorga na barragem, no reservatório, e o IGARNE na jusante, no trecho do rio Ceará-Mirim. Mas é claro que, assim que for solicitado, a gente pode apoiar no que for necessário também. Eu vou passar aqui na sequência para o Renato Otaviano. Por favor, Renato. Bom dia mais uma vez. Eu queria saber, assim, uma informação, como eu sou novo aqui na comissão, faço parte, sou novato na gestão agora do prefeito, eu queria saber se vocês da ANA e IGARNE, ou alguém sabe de um projeto que está, ela até me incluiu, um projeto do Ceará-Mirim perenizado, e vocês sabem, todos sabem aqui que a gente passa por algumas turbulências com a nossa população, quando fala em abrimento de comporta, de vazão e tal. E nesse projeto eu já acompanhei um pouco dele, até um projeto do nosso amigo Jean Paul, lá de Jardim de Angicos, e o rio Ceará-Mirim passa lá pela cidade dele. E se vocês tinham alguma informação, se esse projeto poderia ser viável, se pode ser mais para frente. Eu sei que agora não, se pode ser executado, e o projeto é uma coisa muito bonita, e acaba com todas essas questões de abre e fecha a comporta com o programa do Rio da transposição do Rio São Francisco, as águas chegando aqui no nosso estado, do Armando Ribeiro, e do Armando Ribeiro, eles falam no projeto que pode ser criado um canal até a barragem de Lajes do Cabugi, Caraúbas, e da barragem de Lajes, aí sim, poderia perenizar o rio Ceará-Mirim desde Lajes, até de Lajes até aqui a nossa barragem. Renato, qual seria a distância dessa barragem de Lajes para a barragem Armando Ribeiro Gonçalves? Rapaz, eu não tenho, acho que o doutor Herbert, se tiver a informação completa aí, mas ele falou, eu tenho aqui em mente, eu tenho um projeto comigo. 60 quilômetros. Doutor Herbert, isso mesmo. 60 quilômetros de canal. Isso mesmo, até porque a gente aqui, o prefeito aqui está muito envolvido nesse projeto de turismo no nosso município, e agora quer tirar vários projetos, como o doutor Herbert, Wagner, a ANA, o IGARNE, fizeram um Dia da Água lá em Poço Branco, por sinal, quero aqui agradecer, muito bom, a população toda aprovou, toda ciente da importância desse projeto, desse comitê, dessa comissão, e a gente, com esse projeto, acaba com tudo isso, né? Pode turismo, fecha a comporta, abre a comporta, uma vazão tal. Então, isso seria muito viável. Então, eu deixo aqui essa minha pergunta aos órgãos competentes, para ver se você já tem alguma informação sobre esse projeto. Renato, eu particularmente não tenho, nunca nem ouvi falar dessa possibilidade de pegar a água da transposição para fazer um canal aí para a bacia do rio Ceará-Mirim. O que foi
uma coisa que foi citada, inclusive naquele nosso seminário lá das enchentes, né, e acho que está até na minuta aqui do termo de alocação de água, é de que está havendo a construção de novos barramentos a montante do Poço Branco. E aí ficou uma das atividades, dentro daquela linha dos encaminhamentos, né, ficou pendente um levantamento, né, por parte do IGARNE, da Secretaria de Meio Ambiente aí do Rio Grande do Norte, do que de fato está ocorrendo aí, se realmente está tendo a construção de novos barramentos, porque isso aí vai impactar bastante a capacidade do Poço Branco de recuperar os seus volumes armazenados, né? Uma vez que, se por acaso, é o que está acontecendo, por exemplo, lá no Itãs, em Caicó. O Itãs, esse ano, choveu na região inteira ali do Seridó, vários açudes recuperaram seus volumes, e o Itãs não recupera, porque são tantos barramentos que tem a montante do Itãs, que essa água fica toda... a água não consegue chegar no reservatório maior, entendeu? E aí nossa preocupação é que, caso estejam ocorrendo essas construções também em relação ao Poço Branco, nós precisamos identificar e saber a localização desses barramentos para poder ter uma avaliação aí de um possível impacto na capacidade de recuperação dos volumes do Poço Branco. Mas em relação a canal, vinda do Armando Ribeiro, isso aí, eu, Edgar, nunca ouvi falar. Posso procurar saber, mas acredito que, se tiver, também é algo para médio e longo prazo. Ok, Edgar, muito obrigado pelas informações. Mas é exatamente o que você falou sobre os barramentos que tem no rio, impedindo de água chegar à nossa barragem. Até porque a gente, esse ano, teve muita chuva na nossa cidade, mas, infelizmente, a nossa barragem não tomou muita água, tomou pouquíssimo, e agora já para o final. Nosso município, esse ano, ele choveu para mais de 1.000 milímetros de chuva, e a barragem, você sabe que a cabeceira não é aqui, é em Lages, e não chegou essa água para a nossa barragem. Então, por isso que eu fiz essa pergunta. Certo. Obrigado, então, Renato. Bom, não temos mais nenhuma pessoa inscrita, pessoal. Eu vou passar aqui para a apresentação dos cenários, pode ser? São 10h20, aí, quando for mais ou menos umas 11h15, eu vou apresentar os cenários, aí vocês vão ter um outro momento de discussão, e aí, quando der umas 11h15, a gente passa para a redação do termo de alocação de água, para ver se a gente cumpre o horário aí, no máximo até meio-dia, tá? Eu vou retomar aqui a apresentação. Exatamente com as propostas para esse ciclo 2022-2023, né? Então, retomando aqui, essa tabela que está no lado esquerdo aqui, ela é um anexo do marco regulatório, né? O marco regulatório é a Resolução ANA e GARNE, número 66 de 2021. É a primeira reunião de alocação de água agora que a gente faz com esses limites do marco regulatório. Então, nós temos que no estado hidrológico amarelo, reparem que a referência é o final de junho, mas esse ano, como a reunião está ocorrendo um pouquinho mais tarde do que o usual, nós tomamos como referência a data de 26 de julho. E mesmo na data de 26 de julho, a nossa cota é 64,66, estado hidrológico amarelo. E dentro do estado hidrológico amarelo, nós temos esses limites aqui, para os usos no reservatório e para as defluências ajusantes, certo? Então, nós colocamos, conforme eu disse inicialmente, o cenário 1, que seria... eu conversei com o Hilde ontem, o que a gente... a proposta. Independente do cenário, as vazões que forem alocadas, elas serão vazões... como se fosse um teto, tá? Então, no cenário 1, o teto seria o quê? As vazões máximas a cada mês seriam
basicamente aquelas que foram praticadas no ano passado, num cenário intermediário aqui, ou seja, de agosto a novembro, 200, se não me engano, são 205 litros por segundo, né? De dezembro a dezembro e janeiro, que são os meses mais críticos, esse valor sobe para 300 litros por segundo, e a partir de fevereiro até julho, que é quando começa o período úmido, né, haveria uma redução para, no máximo, 150 litros por segundo. Então, esses valores aqui seriam valores máximos, certo? Mas se, por exemplo, digamos que em dezembro e janeiro, 300 litros por segundo, o pessoal lá de jusante fala que não precisa de tanto, então pode ser reduzido. O que não pode é chegar em dezembro e janeiro e praticar mais do que esses 300. Tá? Esse seria o cenário 1. Certo? O cenário 2, ele é a torneira está um pouco mais aberta. Então, os limites para o cenário 2 são esses limites aqui da curva guia do estado hidrológico amarelo, que seria uma defluência média jusante de 250, mas ela varia mensalmente, certo? Então, aqui eu tenho a tabela com os valores mensais, né? No cenário 1, nós teríamos de agosto a novembro 205 de defluência, enquanto que no cenário 2, nós teríamos 250 de agosto a novembro. Para os meses de dezembro e janeiro, no cenário 1, nós temos 300 litros por segundo. No cenário 2, 350 litros por segundo. De fevereiro a julho, que é o período úmido, no cenário 1 ele prevê um máximo de 150 e no cenário 2 um máximo de 200 litros de fevereiro a julho. Dessa forma, a gente vai ver aqui, ó, a vazão média anual. A média anual para o cenário 1 é 198, enquanto para o cenário 2, a média anual está 247. Ambas estão dentro do limite. Está vendo aqui o limite do estado hidrológico amarelo é 275. Então, não? Então, assim, os dois cenários, eles atendem às regras do marco regulatório, e aí os valores em cada tabela dessa, eles são valores máximos. Por exemplo, se a opção for por alocar o cenário 1, em dezembro e janeiro não pode praticar mais do que 300. Se for para o cenário 2, o teto sobe um pouco, é 350. Da mesma forma, em fevereiro a julho, fevereiro a julho, o valor máximo seria 150, ou no cenário 2, 200. De forma que a gente possa atender aos usos de jusante, né? Sendo que os usos do entorno continuam com o mesmo valor que sempre foi, e nós também não vamos ferir a regra do marco regulatório, certo? Que seria um máximo aqui para defluência jusante, um máximo de 250. O cenário 2, ele vai no limite do permitido pelo marco regulatório, certo? Então, eu vou colocar isso num gráfico para a gente ver como é que seria o comportamento do volume armazenado. Um minuto. Assim que meu computador responder. Pronto. Aqui nós temos o volume em julho, que foi o que a gente considerou, certo? O ponto de partida é a cota 6466. E aí, com aquelas simulações, nós temos o cenário 1 é a linha preta. Então, com o cenário 1, ele chega em julho do próximo ano com a previsão de estar na cota 62,11 e um volume armazenado de 27.360.000. Enquanto que no cenário 2 a diferença não é tanta, né? É pouco mais de 1 milhão de metros cúbicos.
No cenário 2, nós saímos dessa condição de hoje e chegaremos em julho do ano que vem com a previsão de 60, na cota 61,72, cerca de 40 centímetros abaixo, e um volume de 25.980.000, ou seja, 1.400.000 aproximadamente de diferença entre os dois cenários, certo? E faço questão de frisar que em ambos os cenários nós teremos condições de defluência melhores do que nós praticamos nos anos anteriores. Eu lembro vocês, no início da reunião, eu apontei que a vazão média nesse ciclo 2021-2022, ela foi de 143. Então, adotando o cenário 1, nós já estaríamos com 50 litros por segundo, acima do que foi praticado no ciclo anterior, e com o cenário 2, nós estamos com 100 litros por segundo a mais do que foi praticado nesse ciclo anterior. E ambos os cenários nos colocam com um volume final, acredito ser plenamente possível de que, caso as chuvas que se repitam aí, e que o Jurandir mencionou aí a ocorrência do Laninha, né? Caso no próximo ano esses volumes de chuva se repitam, certamente que em julho do ano que vem nós estaremos já nesse estado hidrológico verde, depois de 10 anos, mais de 10 anos talvez, certo? E aí, ano que vem, talvez a reunião seja só para fazer alguns ajustes nas atividades, mas em termos de volume, os usos estarão plenamente ajustados. Então, as duas propostas são essas, né? Lembrando que as vazões, elas seriam como se fossem tetos. Então, tudo aquilo que a gente alocar, a gente pode praticar o máximo do que foi previsto, que são esses valores aqui que eu vou deixar na tela, certo? Agora eu vou abrir para mais uma rodada de discussão, e aí vocês podem se manifestar acerca dessas propostas que estão colocadas. O primeiro que está com a mão levantada aqui é o Renato. Por favor, Renato. Bom dia mais uma vez. Pelo que você deixou explicado aí, Edgar, assim, esse ano a gente teve bastante chuva na nossa região, aqui Poço Branco, Açaramirim, Extremóis. E assim, a gente vai estar aqui lutando, pedindo aos amigos cooperados que, se tiver de ser da primeira cota, começando aí, se der certo, com 150, para a gente chegar ao mês mais para frente, e a nossa barragem ter mais capacidade de água, porque os invernos, quem sabe é Jesus, né? A gente tem uma previsão, mas a gente não sabe, quem sabe é Deus que manda eles para a gente. Então, eu queria só deixar esse meu pedido aqui, meu apelo, que observe com amor, porque a nossa barragem, como eu falei, acabei de falar, o nosso gestor tem um projeto de alavancar ela com turismo. O Herbert sabe, aqui a doutora Wagner, todos sabem, e a gente precisa de água para gerar emprego no nosso município, trazer renda a nossos poço-branquenses. Então, o que eu peço é isso. E outra, no caso, ainda vai marcar-se data, agosto, que se abre, se poderia protelar para setembro, como eu acabei de falar, que está muito chovida a região, ainda está chovendo aqui, para a gente poder garantir mais água na nossa barragem. Só era isso, minhas palavras. Obrigado, Renato. Vou destacar aqui mais uma vez, pessoal, que esses valores seriam valores máximos. Então, assim, fazendo aqui, por que nós optamos por fazer essa condição? De forma, isso foi pensado para manter a comissão de alocação ativa mensalmente. Então, a comissão discute, para o próximo mês, como é que vai ser? O limite para o mês de agosto, se a gente alocar o cenário 1, o limite para o mês de agosto é 205. Quer deixar fechado? Sem problema. Mas não pode, por exemplo, digamos que pare de chover imediatamente e tal,
eu acho que não é o caso, mas para setembro, digamos para setembro, o limite seria 205. Se quiser deixar fechado, pode deixar. Só não vai poder abrir mais do que 205. E se optar pelo cenário 2, esse limite ele sobe um pouco. Pode ficar fechado, pode ficar em 150 em setembro, outubro, pode ficar em 150. Só não pode passar dos 250. Por exemplo, pode dizer que a comissão pode decidir que em setembro e outubro vai abrir para 220, né? Para abrir 220, tem que estar alocado o cenário 2, porque o cenário 1 vai limitar em 205 para esse período até novembro. Então, assim, é uma forma que a gente encontrou de manter a comissão atenta e ativa, certo? Eu vou passar na sequência aqui para o Renato já falou, Tennyson, por favor, Tennyson. Bom, pessoal, fazendo a relação que colocou ali, os cenários são melhores do que o ano passado, graças a Deus, e a gente realmente precisa, esse ano, soltar um pouco mais de água, porque são anos e anos de nutrição de trabalho para nós aqui do Médio Vale. Quando chega no mês de setembro, outubro, começa a acabar a água, os usos não são, como é que eu posso dizer, outorgados, e acaba que quem é prejudicado é quem está aqui toda a vida nessas reuniões, lutando por um pouquinho de água. E como eu já falei em outra situação, no momento que a gente se encontrou, tem um momento que a gente para. As produções, pelo menos da parte do camarão, a gente chega a fazenda para ficar como onde ficaram 20% da nossa produção. Então, por que não? Quando que a gente tem uma quantidade de água mais significativa, com um cenário prudente, como esse cenário, que no caso aí, não chega nem a esse volume todo, né? Você está colocando de 247 metros. Por quê? Quando a gente for ajustar para a abertura, já vai ser meados de agosto. Então, a gente já, metade do mês, já não foi decluída. E bem como nos meses de abril, maio, geralmente começam as chuvas aqui e a gente pede para fechar. A gente leva aqui, economiza. Então, esses volumes de 200 litros aí, que é quase zero. Então, assim, pensar nesse cenário. Porque não, eu entendo, Renato, a situação que todos nós já sabemos de Poço Branco, de todo o conflito que existe, mas hoje é um conflito bem remediado, reduzido, porque existe o conhecimento dessas informações que são passadas a todos. Então, por que não, nesse 2022, a gente poder conseguir manter os nossos trabalhos de embaixo? A gente precisa realmente dessa água. E assim, eu acredito que, no final das contas, o cenário 2, sendo bem gerido, ele fica na mesma coisa do limite do cenário 1. Então, só para a gente começar a nossa discussão. Certo, Tennyson. Obrigado. Vou passar na sequência para o Jurandir. Eu quero endossar o que Tennyson falou. Acho que ele falou com muita propriedade. E lembrando o que você já disse, é cota máxima, é volume máximo que será liberado. É o maior interesse de quem fica ali a jusante, principalmente ali na Ponte Itaim, de que não passe água, não sobre água. Né? É um uso muito racional das empresas que estão naquela região. Então, depois de tantos anos de falta de água, de privação, de dificuldade para trabalhar, dificuldade para manter a empresa viva, manter os empregos vivos, eu queria pedir um pouco de sensibilidade à comissão e que a gente votasse aí pelo cenário 2. E em relação à barragem, nisso tudo, foi muito bem exposto aí pela Ana, que a diferença é mínima do cenário 1 para o cenário 2, dentro de todo o contexto que a gente está vivendo. Sobre a data de abertura, hoje o rio Ceramirim, lá na Ponte Itaim, está com muita água ainda. Então, a gente vai ter que ver com muito cuidado a data ideal para abrir, até para aproveitar o rio ainda úmido, mas desde que não tenha sobra de água.
Então, queria realmente apelar a todos pelo cenário 2. Obrigado. Obrigado, Jurandir. Lembrando que essa abertura também ela pode ser gradual, né? Praticar, sei lá, 150, depois vai para 180, vai, né? À medida que vocês, que a estiagem for se instalando aí, vocês virem a necessidade. Eu não acredito mais em chuva na nossa região. Mas mesmo assim o rio está correndo e está com muita água. Aí a gente precisa ver com muito cuidado quando é que vai começar a abrir e quanto abrir. Mas, de qualquer jeito, eu queria pedir o cenário 2, porque a gente ficava respaldado pela comissão de até esses volumes um pouco maiores. Se a gente observar, a maior são 50 litros por segundo a mais de um cenário para o outro. Então, é coisa também irrisória para a barragem. Exato. Na sequência, Herbert, por favor. Obrigado. Eu gostaria só de reforçar aí as falas anteriores dos cacicultores e também do próprio município. Sempre existe essa defesa de ficar com a água a montante e a jusante ter uma demanda por parte já dos cacicultores. Mas essa possibilidade de postergar, ou eu diria assim, agosto, se o rio ainda está saturado, é importante o que o Jurandir falou de permanecer essa saturação, né? Então, assim, de repente, ao invés de ser uma abertura logo de início de agosto, não, porque na próxima semana o rio está saturado. Então, seria mais no decorrer do mês, a gente ganharia mais tempo, mesmo respeitado esse cenário 2, mas que fosse assim, a gente estivesse monitorando, tá entendendo? A Jurandir entende isso. A partir do momento que a gente começar a sentir, e a gente sabe disso agora nesse controle mais, eu diria, direto dessas réguas, quando houver a primeira, você diria, está começando a baixar, vai comprometer aqui a saturação, então libera o primeiro momento de vazão, tá entendendo? Eu achava que seria interessante esse cenário 2, dentro dessa possibilidade de monitorar esse início de liberação. Assim eu vejo a minha opinião, por enquanto. Isso. Lembrando que a ideia das duas propostas é manter a comissão atenta aos níveis do reservatório e ativa na discussão da necessidade de mais ou menos defluência, né? Conforme o Jurandir falou, também não chegando ao ponto de se desperdiçar água além da ponte lá das fazendas Taim, da fazenda Taim e Ituaçu. Bom, no momento aqui não tem mais ninguém com a mão levantada, e aí, então, pergunto se a gente pode fazer a deliberação aqui acerca dos cenários. As pessoas que se manifestaram no sentido do cenário 2. Caso não haja alguma manifestação aí, uma defesa contrária, aí, pois não? Eu, Renato, do município de Poço Branco, me manifesto no cenário 1, né? Como falei que a terra ainda tá saturada, ainda com água, muito inverno em toda a região de nossa cidade, até Extremóis, então eu me manifesto mais no cenário 1, e que, agora, como o doutor Herbert falou aí, boas palavras também concordo se vai se abrir mais para o final de agosto, entendeu? Para a gente ganhar, porque a água é vida, a água não pode se desperdiçar água, como o doutor Edgar falou aí. Então, o município fica muito grato com isso. Nosso prefeito não entrou, mas ele, com certeza, ele ia apelar por esse cenário 1. Mas, enfim, estamos aqui para discutir e chegar a um denominador comum. Então, estamos aqui. Lembrando, Renato, que você tinha se manifestado em relação ao mês de agosto. Mês de agosto, ele provavelmente uma boa parte do mês ele vai permanecer, ou pelo menos os primeiros dias do mês, ele deve permanecer como está hoje, que inclusive
poupa água para os meses seguintes. A discussão maior, eu diria, a partir do final de agosto, a partir de setembro, né? Que é quando a estiagem provavelmente já deve estar aí instalada. A gente ontem foi o primeiro dia, hoje o primeiro dia, depois de uma sequência de cotas sempre subindo, né? Hoje foi o primeiro dia que foi registrada uma cota menor do que no dia anterior. Então, eu acredito que a tendência agora seja, de fato, acho que ele não deve pegar mais tanta água quanto pegou aí nos últimos 20 dias, 25 dias, e aí inicia o processo de abertura para atender aos usos lá jusante. E, frisando novamente, o que nós estamos discutindo aqui é quanto vai ser a vazão máxima, né? A vazão máxima só pode ser praticada numa condição em que realmente esteja muito seco o leito do rio e tal. Caso ainda o leito úmido, como deve ser esse mês de agosto, não há tanta necessidade de se praticar as vazões máximas. Pode-se optar por um valor intermediário e ir acompanhando o comportamento aí do rio. Exatamente. Bom, então, eu acredito assim, temos uma maioria tendendo para o cenário 2, né, pessoal? Então, nós podemos dar... Edgar, quero votar também, viu? Oi? Joaquim, não estou conseguindo erguer a mão aqui, não estou me vendo no áudio. Eu quero votar pela opção 2, viu? Tá bom, Joaquim. Tá registrado aqui a sua posição. Ok, obrigado. Então, ficamos com o predomínio a sensibilidade também do pessoal que cedeu nos anos anteriores, né? E aí vamos alocar o cenário 2 e mantemos a comissão atenta, participativa, para que as aberturas e os fechamentos sejam feitos conforme a necessidade. E lembrando que esse ano agora também a gente vai estar com as réguas ali, espero que operando, né? Tem a questão que pode haver algum vandalismo, alguma coisa, mas agora com a estrutura já instalada, sempre que for preciso fazer reposições, nós também faremos reposições das réguas. Eu acredito que nós estamos já numa condição melhor do que estávamos nos últimos 2 anos, né? Não só de água, mas como também de fazer o monitoramento. 2 pessoas levantaram a mão aqui, por favor, Davi Pinheiro. Bom dia. Bom dia. A todos da Comissão de Alocação de Água. Eu queria me manifestar sobre a posição. Eu acredito que o cenário 1 é o mais favorável aqui para a gente da montante. Certo. Não sei se alguém está me ouvindo. Certo, Davi, está registrado aqui a sua posição. E também eu tenho mais uma coisa para falar, que sobre essa parte que Renato Otaviano falou, um canal da transposição do Rio São Francisco até Lages e Lages até o Rio Ceará-Mirim. É uma de grande importância para acabar com esses conflitos que acontecem entre a jusante e a montante, né? Que isso aí é uma coisa que a gente não quer que aconteça, porque isso não é uma coisa que acontece por nossa causa, certo? Pelo motivo dos invernos não ser constante e a barragem não armazenar um volume favorável que dê para atender ambas as partes. Não é só isso, eu só quero dizer a vocês que sou favorável ao cenário 1 e muito obrigado. Obrigado, Davi. Na sequência, tem o Renato, novamente. Por favor, Renato.
Bom dia, aqui dá boas-vindas aqui a meu amigo Davi, presidente da nossa colônia, dos pescadores, estamos firme e forte aí nessa luta. Assim, como eu e Davi estamos favoráveis ao cenário 1, mas só que eu vi que a maioria é quem ganha, mas que se o 2 for aceito, mas que seja aberto mais para o final de agosto, começo de setembro, e como o nosso inverno, como eu acabei de falar, o nosso inverno foi bom, as margens do Rio ainda estão com muita água na terra, a terra está meio com muita água, então, e se o cenário ganhe essa primeira parte, mas que as nossas comportas sejam abertas para mais para o final de agosto para o começo de setembro. Essa é a minha opinião. Certo, Renato. Obrigado. Bom, das pessoas que se manifestaram aqui pelo meu registro, nós temos três favoráveis ao cenário 2 e 2 pessoas do cenário 1. De fato, assim, é aquilo que eu falei, o quanto vai ser aberto vai ser discutido mensalmente, né? A questão do cenário 2 permite que, num momento lá mais à frente, em que haja maior necessidade, o pessoal de jusante, que passou os últimos anos aí bem limitados, né, do ponto de vista de oferta de água, esse ano possa usufruir um pouco mais do que vinha sendo. Eu acredito que seria mesmo o cenário 2, e aí mantemos as discussões mensais aí no âmbito da comissão, até para que ela não se desmobilize, né? E aí passamos a fazer um monitoramento dessa necessidade de maior ou menor defluência. Eu vou compartilhar aqui novamente a... Pois não, Renato? Renato? Opa, não, eu vou baixar, aqui a mão estava levantada, eu vou baixar ela aqui. Beleza. Então, pessoal, deixa eu ver aqui como é que a gente está aqui, compartilhar a tela de novo, que eu tive que ver um negócio aqui. Então, nós ficaríamos com o cenário 2 alocado, e aí eu vou dar andamento aqui na reunião. Essa discussão sobre os encaminhamentos do seminário Enchentes, eu já trouxe todos os encaminhamentos que seriam mais imediatos para dentro do termo de alocação de água. E aí eu acho que a gente pode passar para o termo de alocação propriamente dito, para a gente ganhar um tempinho, e aí, inclusive, essa discussão sobre a composição da comissão, a gente já faz aqui quando estiver redigindo o termo de alocação. Aí, agora, eu quero que vocês confirmem se vocês estão visualizando aí o termo de alocação na tela. Então, sim, eu estou... A Agência Nacional de Águas, o Comitê da Bacia do Rio Ceará Mirim e o IGAR. O termo de alocação de água 2022-2023 para o sistema hídrico Poço Branco, a alocação de água no sistema hídrico formado pelo reservatório Poço Branco e pelo trecho do Rio Ceará Mirim. A vigência desse termo de alocação ela é de agosto de 2022 até julho de 2023, certo? A reunião foi realizada no dia 27 de julho de 2022 por teleconferência. Os participantes, haverá uma lista disponibilizada nesse link que está aqui em azul, e vocês vão receber uma cópia desse termo de alocação também. Só um minutinho que tem alguém querendo entrar na reunião aqui. É a Vera que caiu. A situação regulatória, né?
Os usos estão sujeitos à resolução ANA e GARNE, número 66 de 2021, que é o marco regulatório do sistema hídrico. A cota e o volume observados no Poço Branco no dia 26 de julho de 2022 foi 6466 e o volume 36.240.000 metros cúbicos, que colocam o reservatório no estado hidrológico amarelo, e aqui nós temos os limites de uso do estado hidrológico amarelo. A alocação de água 2022-2023. Durante o período de vigência deste termo, ou seja, de agosto de 2022 até julho de 2023, os usos de recursos hídricos nesse sistema ficam limitados ao expresso na tabela 2. Então, aqui eu tinha deixado preparado as duas opções. O que eu vou fazer? Eu vou manter apenas o que era do cenário 2. Então, eu vou dar uma mesclada nessas células aqui, e aí nós temos as condições de uso, são os valores máximos, certo? Vazões médias máximas, apresentadas na tabela 2, tá? Então, aqui eu posso tirar... Fica de agosto a novembro 250, de dezembro a janeiro 350, e a partir de fevereiro até julho, um limite máximo de 200 litros por segundo. As vazões médias máximas apresentadas na tabela 2 referem-se ao volume alocado no período de estiagem e no período da alocação. Podem ser ajustadas mensalmente para atender à sazonalidade dos usos ou às suas especificidades, certo? Alterações nos valores alocados poderão ser realizadas somente após o período de estiagem, né? Desde que oriundas de reuniões na Comissão de Acompanhamento da Alocação de Água e devidamente aprovadas pela ANA. Aí, isso aqui é uma tabela que a gente começou a inserir nesse ano nos termos de alocação. Os volumes e cotas esperados no reservatório estão apresentados na tabela 3. Então, aqui de cima era o cenário 1, eu posso excluir, certo? E nós vamos ficar com essa tabela aqui, que já traz os volumes e cota esperados para o período de agosto até julho. Então, com isso aqui, vocês podem fazer o acompanhamento quando chegar o boletim também, né? E compara o valor que está aqui com o valor observado. E aí a gente pode saber se estamos andando acima ou abaixo do que foi planejado. Tem mais alguém querendo entrar aqui? A Vera está caindo toda hora. Os encaminhamentos para a efetivação da alocação de água são aqueles compromissos, né, que a gente já está acostumado, alguns são recorrentes, estão aqui nessa tabela, né? Seria o monitoramento das cotas do açude, feito pela ANA, o monitoramento da defluência, feito pelo IGARNE e pelo DENOX, por ocasiões de manobras, né? E agora será feito também com o leitorista, né? Leitorista que fica lá. Estimativa de vazões captadas mensalmente pelo consumo de energia para irrigação e agricultura, nós da ANA fazemos. Ainda não recebemos os dados para o período 21-22, mas assim que nós recebermos, nós faremos essa estimativa, né? Porque a gente costuma fazer isso em todos os sistemas. Para a aquicultura é um pouco mais complicado, porque tem muita recirculação de água, mas para os usos para eventuais usos para irrigação, a gente consegue fazer, inclusive assim, se tiver novos usuários instalados e ele tiver cadastrado no sistema lá da ANEEL, a gente começa a ter uma estimativa também do consumo. A instalação de régua e determinação de curva-chave para estimativa da vazão defluente no reservatório está prevista para agosto. Eu vou manter aqui, que era uma atividade que a gente já tinha programado inicialmente, certo? Aqui, do ponto de vista de segurança de barragens, e aí esse aqui é um encaminhamento do seminário que nós fizemos, tá?
e que envolve o DENOX e envolve também as defesas civis, estadual e municipal. Não estão presentes na reunião nenhum representante da Defesa Civil esse ano, né? Eles sempre estiveram aí, e essas ações elas estão relacionadas uma com a outra, né? A elaboração do plano de ações de emergência da barragem, que é exigido pela Política Nacional de Segurança de Barragens, é de responsabilidade do DENOX, né? E o plano de contingência para os municípios de Poço Branco, Itaipu e Ceará-Mirim, visando a proteção de áreas sujeitas a inundações, é de responsabilidade das defesas civis, estadual e municipal. Acontece que, para elaborar os planos de contingência, é preciso ter primeiro o plano de ações. Então, por isso que nós mantivemos aqui esses prazos. O DENOX, eu sei que está com uma contratação que foi feita agora recentemente, mas não inclui o Poço Branco. E aí eu queria deixar isso aqui, não sei se o Emanuel, por favor, Emanuel, se pudesse manifestar, porque deixaríamos esse prazo aqui para, de forma a tentar ou fazer um aditivo, ou, enfim, para não ter necessidade de uma nova contratação para incluir o Poço Branco na lista de reservatórios que foram contratados. A lista, me passaram aqui na reunião lá o pessoal da SEMAR me passou, né, a contratação, a lista dos reservatórios, mas o Poço Branco ainda não estava previsto, mas a gente procura, de certa forma, manter, até porque é uma exigência da Política Nacional de Segurança de Barragens, e nós temos tido aí, agora, no final do ano, nós tivemos alguns exemplos aí de inundações, né, na Bahia, em Minas Gerais, e a gente não quer que a situação chegue a esse ponto. Então, eu vejo como uma atividade essencial que seja elaborada. Então, deixamos esse prazo aqui, a gente pode eventualmente ajustar esses prazos, mas é importante que haja essa previsão. Oi, Edgar. Pois não, Emanuel. É o seguinte, a gente está negociando com Fortaleza, que é onde está a presidência do DENOX, porque além da barragem de Poço Branco, tem uma série de outras barragens que está sendo solicitada o plano de segurança que não estava na contratação que nós temos atualmente, certo? Como o orçamento de 2022 já está bastante limitado em relação a isso, a gente colocou na programação de 2023 uma solicitação de recursos para que a gente pudesse abranger um número maior de barragens. Não sei se a gente vai conseguir para todas que a gente solicitou, mas com certeza no caso de Poço Branco, como a gente está colocando no plano de alocação isso, no termo de alocação, acredito que a gente consiga solicitar uma priorização. Aí eu já não sei se vai ser a partir de um aditivo ao contrato que nós temos ou se uma nova contratação. Vai depender dos limites que o contrato estabelecer. Então, a gente pode manter aqui para dar essa legitimidade, né, de que já está previsto no termo de alocação, e também porque o próprio Poço Branco foi concebido com esse intuito de controle de inundações. Então, assim, só reforça a necessidade desse termo, desse plano de ação de emergência, né, para o Poço Branco ser elaborado dentro do prazo, assim, o mais rápido possível. Se não for conseguir, eu imagino que ali está dezembro de 22, é muito provável que não vamos conseguir agora, mas a gente mantém o prazo para sinalizar a urgência, né, dessa contratação. Entendi. Por favor, Herbert. Edgar, eu ia falar essa pauta ao final, mas eu preferi me antecipar porque eu fiquei assim, um pouquinho incomodado por a gente não estar nessa programação do DENOX. Eu queria só dizer o seguinte,
que há bem pouco tempo essa barragem foi a maior barragem do Rio Grande do Norte. Ela veio a competir com a Armando Ribeiro Gonçalves, certo? Aí eu vou falar umas coisinhas rápidas aqui, para ser bem... Veja só, a barragem da Armando Ribeiro Gonçalves, ela evoluiu muito na gestão por ter se federalizado, né? Por ser interestadual, essa coisa toda. A nossa barragem, para quem não sabe, ela tem uma característica muito peculiar. Primeiro, ela é de contenção de enchentes. Só a palavra aí já pesa na questão de um plano de contingência. Ela é contenção de enchentes. A Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Norte participou junto com a gente de visita à área, viu a necessidade de a gente ter um certo cuidado aí. Outra coisa, este ano o Vale do Ceará-Mirim teve cheia, teve enchente, mas não foi ocasionado pela barragem porque nós estamos fazendo alocação, nós estamos fazendo prevenção. Mas o Vale teve cheia da microbacia do Vale do Ceará-Mirim. Certo? E eu queria ressaltar o seguinte, e aí eu não sei com quem é que está essa discussão. Lá na ponta, a gente tem problemas hoje nas comportas de estivas, porque essa barragem, quando foi concebida, ela foi uma barragem integrada a uma bacia. A gente não pode pensar em alocação em um trecho apenas que a ANA está inserida, mas ela é integrada a uma bacia. E essa bacia se integra a uma obra federal que existe nas comportas de estivas, lá em Extremóis, já na desembocadura dela, no estuário. Certo? Essas comportas hoje elas estão funcionando de forma muito bem conduzida pelo DENOC. Acontece que o vale hoje está inundado, porque nós temos 3 quilômetros dentro do leito principal do Rio Ceará-Mirim obstruído por algas, por baronesas, por aningas. E enquanto a gente não desobstruir esse espaço, o vale está com problema de inundação. Ou seja, a gente tem que passar essa discussão da alocação para ser ampliada para essa obra lá da BR-101, que está lá em Estivas. Lá tem o DENIT, lá tem o DENOX, certo? Instalado nessas comportas de intrusão marina, que é lá no estuário. Então, assim, eu estou querendo ampliar essa discussão porque o município de Itaipu nunca foi produtor de camarão e hoje ele está passando a ter uma monocultura forte e econômica. Aí você tem um Vale do Ceará-Mirim hoje, certo? Riquíssimo de potencial adormecido, que já foi a monocultura canavieira. Se essa discussão se ampliar, essa alocação se ampliar para uma obra que está lá na frente, que são as comportas de estivas, a gente vai ter trabalho muito interessante aí para alavancar nessa nossa bacia, certo? Não somente na área da gestão, mas também econômica para o estado do Rio Grande do Norte. Eu levanto essa bandeira porque é uma bandeira do Vale do Ceará-Mirim. E aqui não tem gente representando o Vale do Ceará-Mirim. Tem o Vale do Itaipu hoje por causa da alocação da ANA. Na hora que a gente fizer a alocação lá nas comportas de estivas, certo? Fazendo esse monitoramento também nas comportas de estiva pelo Rio Ceará-Mirim, a gente vai ver um resultado fabuloso econômico, ambiental e mudando o contexto de uma região. Certo, Herbert, obrigado. Continuando aqui, são as duas ações que nós comentamos no início da reunião, né, que seria o levantamento de novas demandas no Rio Ceará-Mirim, a jusante do Poço Branco, e o desassoreamento, né, que até um pedido da própria Wagner, que nós mantivéssemos essas duas ações, e elas já estavam aqui, então seriam as atividades para o termo de alocação 2023, 2022, 2023, seriam essas que estão colocadas aqui. Eu acredito que lá do seminário Enchentes tinham outras atividades que tiveram encaminhamentos. Porém, enquanto a gente não tiver o plano de ações de emergência e os planos de contingência dos municípios, os desdobramentos não seriam factíveis. Então, o primeiro passo é a gente ter esses dois documentos e, a partir dali, os demais desdobramentos daquele seminário que nós realizamos, aí a gente pode começar a pensar em dar andamento. Enquanto a gente não tiver esses dois aqui encaminhados, não adianta colocar coisas aqui, de alerta,
não sei o que, essas coisas não vão acontecer enquanto a gente não tiver esses 2 documentos. Eu tive a conversa com o Wilde, tinha me solicitado que a gente colocasse todos os encaminhamentos, mas na hora que eu estava minutando aqui, eu conversei com ele e falei, Wilde, não adianta pensar em sistema de alerta se a gente não tem nem o PAI ainda, né, o plano de ação de emergência elaborado. E nós mantivemos apenas essas 2 aqui, em relação a segurança de barragens e controle de inundações. Temos as necessidades de levantar os novos usuários a jusante, temos a necessidade do desassoreamento do rio, e aqui em relação ao monitoramento, as coisas estão caminhando. Acredito que nesse ciclo 2022-2023 a gente já passa por um novo estágio aí de acompanhamento, certo? Aí, continuando aqui, as informações da tabela 4, cujos prazos não estão nela definidos, devem ser encaminhadas mensalmente à ANA. Padrão dos nossos termos de alocação. A ANA divulgará o boletim até o boletim de acompanhamento do termo de alocação até o 10º dia útil do mês subsequente. Eu queria falar um pouquinho sobre o item 4.1 e 4.2. Posso falar? Pode falar. Não, eu vi aqui os responsáveis do item 4.1, que é IGARNE e CBH, e no 4.2 tem... e não vejo a ANA em nenhum dos 2. Eu queria solicitar, não sei se todos concordam, mas eu gostaria de solicitar que a ANA também fosse incluída nesse item 4.1 e 4.2. É uma questão de jurisdição aí, né? Justamente por isso que a ANA outorga no reservatório e o IGARNE no Rio Ceará Mirim, porque o Rio Ceará Mirim ele é gestão estadual. Então, essas atividades típicas de gestão, elas ficariam a cargo do próprio IGARNE, que seria o levantamento, mas a gente pode auxiliar também. Agora, em termos de atribuição legal, digamos assim, elas envolvem essencialmente o IGARNE ou a SEMAR, né? O problema é falta de recurso e a necessidade de convênio, né? E aí seria a ANA que mandaria os recursos recursos para que a coisa ande, né? Do ponto de vista de recursos, não existe essa previsão. O que pode acontecer é o apoio institucional com os técnicos da ANA também, quando for necessário, que é o que a gente sempre vem trabalhando com o IGARNE aí já há muito tempo, não só aqui no Ceará Mirim, mas principalmente lá no Piranhas Sul, onde nós passamos por momentos bem difíceis, né? Então, assim, principalmente aqui nesse item 4.1, a ANA, junto com o IGARNE, não pode existir um convênio, um apoio, porque aqui não demanda grandes recursos, né? Uhum. Não, do ponto de vista, acho que não precisa burocratizar convênio, apoio, porque isso aqui a gente sempre trabalhou junto, né? Então, independente da existência de algum documento que nos obriga, eu posso manter aqui a ANA, porque a gente vai, de uma forma ou outra, somos nós que porque aí está a jusante, né? Mas quem está acima da barragem ou quem está utilizando a água da barragem seria uma fiscalização da ANA, não é isso? A fiscalização da ANA jusante, a fiscalização é do IGARNE, mas a ANA pode apoiar, é isso que eu estou falando. A gente não há necessidade da gente... Não, eu sei, mas e acima na barragem e acima da barragem? Na barragem é a ANA, acima da barragem é a IGARNE. A ANA fica só nos usuários do entorno ali. Se fosse possível até criar um item aí, 4.3, levantamento de novas demandas da barragem, com responsabilidade da ANA, seria interessante, né? Porque aquela região lá está solta. Solta. Deixa eu ver aqui, vamos fazer assim, deixa o IGARNE com o comitê lá e... Não tire a ANA daí, não, deixa a ANA aí. E aqui a gente coloca... É importante a ANA em todos os momentos.
será feito de forma conjunta. Então, vou nem criar uma linha aqui, vou inserir aqui, quer ver? A jusante de Poço Branco e a montante. E no entorno do reservatório. E aí a gente insere a Ana no Garni CBH e Ana. Pronto. Aí fica cada macaco no seu galho e a gente envolve todo mundo. Certo? Levantamento de novas demandas no Rio Seramirim, a jusante do Poço Branco e no entorno do reservatório. E aí, Garni, Ana e o apoio do comitê também, que é fundamental. E, por fim, o desassoreamento, né? Que aí envolve essa articulação dos usuários, das prefeituras, dos órgãos gestores. Mas seria importante demais para a gente que a Ana também tivesse nesse desassoreamento, né? De uma maneira ou de outra, coordenando, o que fosse, mas que ela também tivesse responsável e tivesse junto com a gente, né? Edgar. Oi. Eu gostaria de agradecer a Ana pela... Edgar, eu queria fazer aqui, em nome da coordenação, inclusive com o que Jurandir falou agora, um apelo. Eu acho que a gente tem evoluído muito, tem dado um exemplo, não, assim, a toda a comissão, todos que fazem essa comissão. A gente tem feito um trabalho aqui espetacular, companheiros, na colaboração desse trabalho extraordinário que a Ana vem fazendo. Mas quando a gente vê a presença da Ana, como a gente viu desde o início, impôs muita coisa nessa bacia. É imposição. É aquela coisa de a Ana estar presente. Quando a gente fala do desassoreamento do rio, por exemplo, desse trecho aí da alocação, que a Ana faz esse acompanhamento, a gente precisaria ter esse respaldo mais presente. Quando chegasse na prefeitura dessas, convocasse uma reunião, que a Ana também estivesse presente, a gente se fortaleceria nesse sentido. Então, eu acho assim, eu quero colaborar com o Jurandir aí, nessa força que a gente teria, força-tarefa, envolvendo a defesa civil, envolvendo mais segmentos para a gente resolver esse problema, porque a bacia dos olhos de ouro do nosso Rio Grande do Norte, que eu não quero levar essa discussão, é a Pinha-Copa e Piranha Sul, mas a gente também tem nossa importância. Né? A única alocação de água mais presente é a do Piranha Sul e a de Salamirim, do Rio Grande do Norte, pela Ana. Então, eu acho que a gente poderia evoluir essa participação maior da Ana e agradecer até agora o que vocês têm feito por nós. Obrigado. Eu já incluí aqui da nossa parte, sempre que vocês precisarem contar com a gente para algo, é só nos contactar aqui. Do ponto de vista das demandas aqui, eu vejo que é algo que a gente pode contribuir mais. Agora, a questão do desassoreamento, com certeza, sim. Embora a gente não tenha muito até o know-how ali de como proceder, mas do ponto de vista de mobilizar e talvez provocar alguns atores, a gente com certeza pode contribuir também. Então, ficaria, até mudei o prazo aqui, botei para dezembro, que o mês seria talvez até janeiro aqui, né, pessoal? Porque os meses aí de dezembro e janeiro ainda são bem secos, né? E a gente teria que aproveitar os meses mais secos para tentar fazer essa articulação, né? A articulação tem que ser feita desde já, mas a própria operação, né, da execução da intervenção teria que ser feita, o ideal é nos meses mais secos. Então, aí o item 4, comissão de acompanhamento da alocação, nós temos aqui as atribuições, né, que é receber, avaliar e difundir os boletins, acompanhar e cobrar o cumprimento dos compromissos para efetivação da alocação e propor à ANA ajustes na alocação a partir do final da estiagem. Aí caberá ao coordenador da comissão a sua convocação ou a maioria dos seus membros, certo? E aí, nós temos uma lista aqui dos membros. Oi? Desatualizada, né?
Isso, está desatualizada. Essa aqui é a lista do ano passado. Eu gostaria que deixar a cargo da coordenação da comissão a atualização dessa lista. Pode ser, Herbert? Pode. Que aí Apesar de que nessas reuniões que a gente promove, está tudo registrado, né? Assim, os nomes, mas a gente reitera o nome das representações da comissão. Isso, eu vou colocar aqui, inclusive na tabela, a atualização dos membros da comissão de alocação de acompanhamento da alocação de água. E aí deixo com o coordenador. E aí pode ser agora, prazo de agosto. Assim que você puder já nos enviar a atualização dos membros, envia naquele e-mail da Comar, ou pode enviar no meu WhatsApp também, que aí, quando começar a sair o boletim, os boletins já com os boletins para esse período aqui de 2022, 2023, aí já sai com a lista dos membros atualizada, certo? Aí é só confirmar, basicamente, o IGARNE vai precisar indicar uma nova pessoa, e aí confirmar os outros. Assim, eu acredito que muitos vão se manter aqui, né? Mas tem Prefeitura de Itaipu, Prefeitura de Poço Branco, as câmaras municipais, se vão permanecer, ou então se a gente, se eles saem da comissão, porque eu me lembro que as prefeituras e as câmaras municipais, elas ficaram justamente para executar esse trabalho da articulação aqui para o desassoreamento, entendeu? E aí tem que avaliar se vão permanecer, e se vão permanecer se são as mesmas pessoas, porque muda muito, né? Prefeitura e Câmara Municipal, cada 2, 3 anos ali já as pessoas circulam bastante. Então, seria isso. Aí, esse termo de alocação de água, ele registra os encaminhamentos da reunião de alocação, tendo sido lavrado pelo representante da ANA, e será encaminhado aos órgãos reguladores do uso dos recursos hídricos, ao Ministério Público, aos presentes, a todas as reuniões de alocação, né? E aos membros do Comitê de Bacia do Rio Ceará Mirim. Aqui está Rio de Contas, do Rio Ceará Mirim. Bacia hidrográfica. Aí a data de hoje, 27 de julho, e aí assina eu e assina o Patrick, que é o nosso superintendente. Basicamente seria isso, pessoal. A nossa alocação, eu vou salvar aqui e vocês devem receber amanhã, no máximo até sexta-feira, esse documento deve chegar até vocês. Não havendo, eu vou encerrar o compartilhamento aqui, e aí, caso alguém queira fazer mais alguma manifestação, pode aproveitar agora, caso contrário, eu vou pausar a gravação da apresentação aqui, e a gente encerra a reunião. Bom, eu vou encerrar a reunião. Então, nesse momento, a reunião de alocação de água 2022-2023 está encerrada. Obrigado pela presença de todos.